para um momento importantíssimo em um culto de adoração ao Senhor. Momento da sua palavra. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Está escrito: o profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Aleluia, glória a Deus. Uma breve oração, irmãos, antes de meditarmos nesses versos. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda nessa manhã, meu Deus. Temos entendimento pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, meu Senhor. Abre as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a Tua palavra, meu Senhor. Traz revelação acerca da Tua palavra para os dias de hoje, meu Senhor. E nos alimenta para sairmos fortalecidos nessa manhã, meu Senhor. Diante de tudo que está acontecendo, meu Pai, sê conosco, nos dá força e nos dá uma direção para caminharmos firmes e retos, seguros debaixo das Tuas asas, meu Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui é uma passagem bem conhecida. Aqui é uma carta, não do profeta Jeremias, mas uma carta de Deus através do profeta Jeremias ao povo que estava cativo na Babilônia. E para entendermos melhor esta passagem, nós temos que voltarmos um pouco antes para entendermos o porquê de um cativeiro de 70 anos. O porquê desta tão grande calamidade de o templo do Senhor ser destruído pelos babilônios.
E para um leitor da Bíblia, não tem nenhum segredo saber o porquê que se chegou a essa situação. A desobediência, irmãos, leva o povo de Deus a consequências severas. Leva o povo de Deus a desfrutar de calamidades severas. E muitos entendem que essas coisas, quando vêm, essas adversidades, pragas, quando vem um governo ditador, quando vem esse peso sobre os lombos de uma nação, muitos acham que é Satanás que envia as calamidades. Muitos entendem que é Satanás que envia as pragas, é Satanás que envia o cativeiro, é Satanás que envia a opressão. Eu te digo nessa manhã que não é Satanás, irmãos. Quando um filho erra, quem corrige o seu filho? É o seu pai ou o vizinho? Quem corrige é sua mãe ou a vizinha? É o seu pai. Então quando vem essas pragas, quando vem esses vírus, quando vem essa opressão sobre o povo de Deus, é o próprio Deus Pai que envia sobre o seu povo. Mas nós temos que entender qual o propósito de Deus em enviar um cativeiro. Qual o propósito de Deus em enviar calamidade sobre o seu povo? É porque Deus é mau? É porque Deus é injusto? Eu te digo que não, irmão. Simplesmente é porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. É nessas manifestações que Deus revela o seu amor e a sua graça. Mas você pode se perguntar, mas como? Diante de tantas coisas ruins, um cativeiro, uma pandemia, um governo que possa oprimir o seu povo, como foi o governo de Nabucodonosor e de muitos outros reis que oprimiram a nação de Israel, como isso pode ser bom? Eu te digo que isto é uma condução de Deus a fazer o seu povo estar no lugar que Ele quer que esteja, a fazer o seu povo voltar para o seu propósito e deixar os seus propósitos de lado. Este é o principal intuito de Deus. O intuito de Deus não é destruir o seu povo, e sim conduzir o seu povo a estar no lugar que Ele quer que esteja. E por muitas vezes Deus falou, como o próprio profeta Jeremias vai dizer, que ele durante 23 anos, ele sempre estava dando a mensagem de Deus fielmente àquele povo, sempre dizendo o que Deus queria daquele povo. E não foi somente o profeta Jeremias, o mesmo vai dizer que Deus enviou a mim, e enviou outros profetas, e enviou os seus servos para vos alertar desta tão terrível calamidade. E durante esse tempo nós temos que entender que a mensagem sempre foi a mesma. O próprio profeta Jeremias vai dizer que Deus nunca mudou a sua mensagem, que a mensagem de Deus durante os 23 anos que ele havia sido levantado como profeta para falar à nação de Judá, à nação de Jerusalém, era qual? Era que os israelitas, que os judeus deixassem os seus maus caminhos e abandonassem as suas más práticas. Era simples, a mensagem do profeta foi durante 23 anos batendo na mesma tecla, dizendo: abandonem os seus maus caminhos, abandonem as suas más práticas, se arrependam e se voltem para o Senhor. Imagine um profeta em o seu ministério de 23 anos até ali, falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, dizendo as mesmas palavras, falando a mesma coisa que Deus requeria daquele povo durante tanto tempo. E diante desse entendimento eu te pergunto, quanto tempo mais Deus vai ter que enviar profetas de Deus, profetas enviados por Ele mesmo, e alertar essa nação de uma tão grande calamidade que nos espera se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós não abandonarmos as nossas más práticas e nos voltarmos para o Senhor? Quantos profetas vão ser mortos
pela nossa negligência, porque nós não ouvimos a palavra de Deus através desses homens, mulheres, seja quem for. Há quanto tempo mais a palavra de Deus vai ser desprezada? E quando Deus envia um profeta e alerta a nação de um cativeiro possível que os espera, de uma calamidade lá na frente que os espera, é porque Deus quer livrar essa nação desse cativeiro. É porque Deus quer livrar essa nação dessa tão terrível calamidade. Mas quando o povo não atende à voz de Deus através dos profetas levantados por Ele, o que espera lá na frente? Cativeiro, calamidade, fome, peste, miséria, ataque de inimigos, opressão de reis, ditadores. Tudo que se acontece numa nação é desobediência, primeiramente do povo de Deus. Bastava o povo de Deus se voltar para o Senhor e Deus o livraria dessas calamidades que veio lá na frente sobre o povo de Deus. Bastava que o povo voltasse o seu coração para Deus. E Deus é um Deus tão misericordioso que durante anos levantou os seus servos e profetas, alertando aquela nação que nada de bom viria à frente se eles continuassem andando nos seus maus caminhos, se eles continuassem com seus corações endurecidos, com as suas más práticas. O que se esperava lá na frente era somente punição severa de Deus. O intuito de Deus em alertar o povo é conduzir o povo à bênção e não à maldição. É como Ele já disse em suas palavras através de um profeta: ponham diante de vocês as bênçãos e a maldição, e chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que vocês vão fazer. Eu dou um conselho a vocês: escolham a vida, escolham a bênção, para que vocês sejam abençoados, para que vocês não desfrutem da minha mão pesada. E durante todo o percurso bíblico, nós vimos que nações foram alertadas e se arrependeram, e nações foram alertadas e desprezaram este alerta, e foram punidas severamente, não por Satanás, pelo Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos atribuir essas grandezas a Satanás. Diante de Deus Ele é um ser medíocre, com limitações. É Deus, pertence a Deus toda a soberania. Nínive estava em total corrupção, em total pecado, ao ponto de cheirar mal diante de Deus, ao ponto do pecado daquela nação apodrecer, ser fedido nas narinas de Deus. Deus enviou um profeta para alertar aquela nação de um destino tão terrível, de uma calamidade tão destrutiva que viria sobre eles. E o que os ninivitas fizeram? Quando Jonas levou a mensagem de Deus, dizendo: arrependam-se, pois daqui a 3 dias Deus irá destruir essa nação. Arrependam-se. Aquela nação, do rei ao menor servo, se arrependeu, e Deus poupou aquela nação. Por quê? Porque houve contrição de coração, porque houve arrependimento, porque houve mudança de caráter, porque houve abandono dos maus caminhos e das más práticas, e Deus poupou aquela nação. Deus enviou o profeta Joel ao seu povo, alertando das pragas, alertando que viria uma seca terrível. Mas à frente, o povo se arrepende, e Deus retém a sua ira sobre aquele povo. Deus retira as pragas, Deus cessa a seca. Isso mostra que nós, o povo de Deus, podemos nos arrepender antes de um cativeiro e durante um cativeiro.
que nós podemos nos arrepender. Quando Deus nos alertar, quando Deus nos chamar a atenção, é porque Ele requer uma atitude de nós. E muitos podem pensar que esta pandemia é uma ação de Deus contra os ímpios em si. Isso eu digo o entendimento daqueles que se dizem cristãos. Mas eu te mostro biblicamente que não é. Que primeiramente a punição de Deus vem para o seu povo. Para quem veio o cativeiro? Foi para os babilônios? Foi para os outros povos que cercavam Judá, Israel, Jerusalém? Deus presta conta primeiramente com o seu povo. Deus vai cobrar da sua igreja um clamor verdadeiro, um abandono dos seus maus caminhos, um abandono das suas más práticas, para interceder por esta nação. Estas são as palavras de Deus, é o direcionamento de Deus para o seu povo. Quando Deus quer trazer livramento a uma nação, Deus fala primeiramente com o seu povo, com a sua nação, com os seus. Porque Deus dá livramento a uma nação através do seu povo, através da sua igreja. Então, se nós negligenciarmos a direção de Deus, o que Deus requer de nós, Deus punirá essa nação, e a culpa maior não será do ímpio, a culpa maior não será do beberrão, do político corrupto, do ladrão, do homicida, não. A culpa maior será nossa. A culpa maior será da igreja do Senhor. Pois nós temos esse entendimento, prestando atenção nos versos a qual nós lemos. Essa carta foi enviada ao povo cativo na Babilônia. E o que Deus disse para este povo? Deus disse para aquela nação, para aquele povo cativo na Babilônia: orem pela terra que eu vos envio. Orem por ela. Orem pela prosperidade da Babilônia. Porque a prosperidade de vocês depende dela. E nós temos que orar fielmente a Deus pelo Brasil, porque a prosperidade da sua igreja depende da prosperidade da nação. Não existe igreja fora parte nação. Isso é uma mentira. Querer criar uma bolha e colocar a igreja dentro, como se os participantes, os membros da igreja não fossem cidadãos, não fossem cidadãos de uma nação tão sofrida, tão atingida, tão perseguida, tão oprimida por homens corruptos. Mas eu entendo que a corrupção nesse país, a culpa maior vai recair sobre a igreja. Porque a igreja, durante muito tempo, Deus levantou seus profetas alertando dessas coisas que viriam à frente. Isso não são coisas que aconteceram da noite para o dia. São coisas que durante muito tempo vem sucedendo. São coisas que durante muito tempo vem acontecendo. Mas por quê? Porque a igreja se calou. Porque a igreja não se manifesta. Porque a igreja não eleva a sua voz em defesa da nação. Nos trancamos em 4 paredes e pensamos que isto é o nosso mundinho, que isto é a vida que Deus quer para nós. Eu te digo que não é isso que Deus quer para nós. Deus quer uma igreja saudável. Deus quer que a igreja abandone os seus maus caminhos. Deus quer que a igreja abandone as suas más práticas e se voltem a Deus para interceder por essa nação. O ímpio não vai interceder por essa nação. O ímpio não se ajoelha diante de Deus. Isto é uma missão nossa. Isto é uma missão do povo de Deus. E estes são os passos que Deus requer para nós: abandono dos nossos maus caminhos, arrependimento, abandono das nossas más práticas. E aí sim, o nosso clamor, a nossa oração será ouvida diante de Deus.
A nossa oração será ouvida e atendida pelo nosso Deus quando nós clamarmos por livramento, quando nós clamarmos por justiça, quando nós clamarmos por uma nação justa, por uma nação que se volte para o Senhor. O clamor parte de nós. Esta nação, entre aspas, depende da igreja do Senhor. O povo está perecendo porque a igreja não clama ao Senhor. O povo de Judá foi cativo na Babilônia porque eles não atenderam o chamado do Senhor através do profeta Jeremias. Através dos profetas e servos do Senhor, o povo ignorou a mensagem. O povo achou que era uma mentira, achou que era ficção, achou que era coisas da mente de um velho profeta. Mas quando Deus levantou Nabucodonosor e tomou a cidade de Judá, e levou cativo o rei, a sua mãe e muitos outros, aí sim eles entenderam que as palavras daquele velho homem que durante 23 anos incansavelmente profetizou as palavras de Deus, como ele disse, fielmente, sem deixar uma só palavra de fora das profecias de Deus para aquela nação. Aí eles entenderam que eles desprezaram a voz de Deus. Será possível Deus enviar calamidades ainda maiores para que a sua igreja se renda, para que a sua igreja se arrependa, para que a sua igreja abandone os seus maus caminhos, as suas más práticas? De uma certa forma, a igreja se tornou uma igreja egoísta, não se tornou uma igreja que cumpre os versos ditos na boca do apóstolo Paulo, que nós temos que orarmos pelos nossos governantes, pelas autoridades, que nós temos que orarmos pela nossa nação. Eu repito mais uma vez e dou ênfase nisso: isto é uma missão nossa. Diante de Deus não vai ser requerida dos ímpios, vai ser requerida da sua igreja. Deus quer despertar a sua igreja primeiramente, para que ela seja uma luz radiante e desperte os ímpios, para que ela seja um farol, uma luz nesta nação tão escura, onde as trevas tentam nos cercar, onde a corrupção está em toda parte, desde o menor ao maior. Mas Deus tem preparado algo para nós. Mas nós sabemos que as promessas de Deus têm condições. Quais eram as condições para o povo cativo na Babilônia serem abençoados? Era jogar praga em Nabucodonosor? Era orar para que Deus destruísse a Babilônia? Não. Era que o povo de Deus orasse pelaquela nação, orasse pelaquela terra, orasse por Babilônia, pedisse a Deus prosperidade para aquela nação, e assim eles também seriam abençoados. Despertemos, irmãos, despertemos diante da mensagem de Deus. O que Deus tem falado durante anos a esta nação não tem segredo. O que Deus tem falado não precisa nós termos uma teologia ampla, um conhecimento vasto acerca das Escrituras, não. É somente uma mensagem simples: abandonem os seus maus caminhos, deixem de lado as suas más práticas e se arrependam. É só isso que Deus requer de nós. Deus não quer que nós sejamos os maiores teólogos, tenhamos as melhores vozes no louvor, sejamos os melhores instrumentalistas dessa nação, sejamos o povo mais rico dessa nação, tenhamos os maiores e mais bonitos templos. Não, não é isso que Deus requer de nós. Deus quer quebrantamento de coração, Deus quer renúncia do pecado, Deus quer mudança de conduta,
Deus quer um povo ajoelhado e voltado para Ele. É isso que Deus requer de nós. E eu te digo uma coisa: se a mensagem de Deus não mudou na boca do profeta Jeremias e de nenhum dos profetas, ela não mudará nos profetas de hoje que Deus levanta. A profecia de Deus não vai mudar porque nós estamos sofrendo, porque nós somos isso ou aquilo, não. A profecia de Deus vai continuar sendo a mesma. Ela vai continuar sendo como um martelo potente que esmiuça a rocha. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Os pré-requisitos que Ele requer para uma nação ser abençoada não vai mudar. Por acaso nós somos melhores que o povo de Israel, que o povo de Judá? Para Deus mudar a sua mensagem, para mandar uma mensagem mais branda aos nossos corações. Porque foi nisso que o povo de Deus se perdeu. Quando se levantou profetas que diziam que não eram bem assim, que o cativeiro não era assim, como o profeta Hananias, que disse que o cativeiro não era 70 anos, que Deus iria trazer o povo em 2 anos, tanto o rei como a rainha, como os utensílios que foram roubados do templo. É isso que muitos dizem hoje, que não é bem assim, que Deus não vai enviar calamidades ainda maiores que um coronavírus a essa nação, se nós não nos voltarmos para Deus. É isso que esses profetas têm dito. Pois eu te digo que esses profetas são mentirosos, que esses profetas terão um fim triste. O destino deles é a morte, como foi do profeta Hananias. É fácil arrancar o jugo do pescoço do profeta Jeremias, jogá-lo ao chão, quebrá-lo e dizer que assim como esse jugo foi quebrado, o jugo de Nabucodonosor sobre a nação de Judá iria ser quebrado também daqui 2 anos. É fácil se levantarem homens e dizer tal coisa, mas eu te digo, isto tem a aprovação de Deus. É o que Deus tem para essa nação, é o que Deus quer falar conosco. É mais difícil, irmãos, dizermos que nos espera calamidades maiores se nós não nos arrependermos, que nos espera um cativeiro como punição se nós não nos arrependermos, que nos espera a opressão de Nabucodonosor se nós não nos arrependermos. Esta é uma mensagem que poucos querem ouvir, porque é uma mensagem dura, é uma mensagem severa, é uma mensagem que bate no nosso eu, é uma mensagem que bate no que nós achamos e no que nós estamos sendo diante de Deus. Mas eu te digo a verdade, é isso que Deus requer da igreja brasileira. Quando a igreja brasileira entender que em suas mãos está o destino da nação, claro que debaixo da soberania de Deus, aí sim nós teremos pessoas governando o Brasil com justiça. Porque não basta o presidente querer governar com justiça nessa nação, se nós temos outros políticos corruptos que impedem esse governo. Até quando esses governantes, ministros corruptos vão oprimirem essa nação? E a igreja vai fazer o quê? E o que nós estamos fazendo? Alguns podem dizer, nós oramos, nós suplicamos, nós cultuamos ao Senhor. Eu te digo que isso não tem sido suficiente, porque se fosse suficiente, a nossa nação estaria diferente. O nosso povo não estaria sendo tão penalizado, e nem a igreja sendo penalizada, se nós estivéssemos fazendo a nossa parte. Veio o cativeiro porque o povo não fez a sua parte, que era se voltar para o Senhor. O que será preciso vir sobre o Brasil para a igreja brasileira voltar ao Senhor? Se voltar ao Senhor verdadeiramente.
Deus sempre vai cobrar do seu povo essas coisas. Foi isso que ele disse a Salomão. Foi isso que ele disse através do seu servo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e clamar e abandonar os seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados e ter a mim como seu único Deus, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A terra do Brasil não foi sarada ainda porque a igreja verdadeiramente não clamou ao Senhor, porque a igreja verdadeiramente não abandonou seus maus caminhos, não deixou de lado as suas más práticas. Isto é um fato simples, até um cego vê. Uma igreja fervorosa que ora, uma nação de Deus, o povo de Deus, quando ora, quando abandona os seus maus caminhos, o fruto dessas coisas é avivamento, é mudança de conduta, é justiça, é a corrupção sendo vencida, é a imoralidade sendo diminuída, é os crimes diminuindo. Esta é a balança de Deus para a nação. Não adianta dizermos aqui que nós temos uma igreja fervorosa que ora, que clama pela nação. E quais são os resultados disso? Para onde caminha a nação brasileira? Ela caminha para um cativeiro? Ou ela caminha para um livramento desse possível cativeiro? Para onde você está vendo a nação brasileira clamar? Isto é culpa do STF? É culpa dos governos corruptos que nós tivemos? Mas a culpa maior é nossa. A culpa maior é da igreja. Está na hora da igreja chamar a responsabilidade para si e não jogar a responsabilidade nas costas de governantes. Eu tenho certeza de uma coisa, porque a Bíblia me afirma isso, que quando uma nação se volta para o Senhor, a nação é abençoada, a nação é atingida pelas bênçãos de Deus. Deus derrama o seu avivamento. Isto, nós temos números e provas diversas ao longo da história que Deus fez isso com nações que eram quase 100% corruptas. E Deus mudou o destino daquela nação. E eu te digo, Deus é o Deus só dessas nações que se voltaram e Ele trouxe avivamento. Deus não é o Deus do Brasil. Deus não pode mudar a nossa nação. Nós queremos mudança na política, quando a mudança maior tem que partir de nós. A mudança não tinha que ser no coração dos babilônios e de Nabucodonosor, para serem livres do cativeiro, para que o templo não fosse destruído. A mudança teria que ser nos corações daqueles que estavam sitiados em Judá, dos judeus, dos israelitas. E quando essa mudança requerida por Deus não é atendida, aí vem cativeiro, peste, fome, aí vem opressão, aí vem impureza na nação, aí vem todas essas coisas que não glorificam o nome de Deus. E Deus permite essas coisas como um chicote nas costas da sua igreja, para que a sua igreja desperte, para que a sua igreja se volte para Ele, para que a sua igreja não ande mais desses maus caminhos, não adore outros deuses, não busque uma riqueza terrena, e assim verdadeiramente nós, a igreja do Senhor, abandonando as suas más práticas e os seus maus caminhos, a nossa oração será ouvida diante de Deus. Muitos podem perguntar o que Deus está esperando para enviar um avivamento ao Brasil.
eu te dou uma resposta simples: abandono dos nossos maus caminhos, e que nós venhamos deixar de lado as nossas más práticas, para que a nossa oração seja ouvida diante de Deus. Enquanto a nação estiver sendo punida, a culpa maior será da igreja. Enquanto a nação estiver sendo oprimida por corruptos, pela fome, pela peste, por uma pandemia, a culpa maior será da igreja. A culpa, primeiramente, não é dos governantes. Eles são um reflexo do que é a igreja. O governo que rege uma nação é reflexo do povo de Deus. Quando a igreja se voltar verdadeiramente ao Senhor, em uma maior totalidade, não estou generalizando, não estou dizendo que não tem pastores, ovelhas, homens e mulheres que são voltados para o Senhor, mas eu te digo que Deus requer mais. Não basta o profeta Jeremias ser voltado para o Senhor, Deus quer uma grande parte. Deus quer o seu povo em uma maior totalidade se voltando para Ele. Aí sim nós veremos uma nação justa, uma nação onde os governos corruptos são presos e não são soltos, uma nação onde que, ainda que venha uma pandemia, se há recursos para cuidar do seu povo, há medicamento, há leitos, há hospitais para atender este povo tão sofrido. Uma nação onde a fome não impera, onde a prostituição não impera, onde a imoralidade não impera. Mas isto é quando o peso da igreja voltada para o Senhor pesar na balança, mais do que a corrupção, mais do que todas essas coisas. É nós, irmãos, a responsabilidade é nossa, é da igreja do Senhor, a responsabilidade é nossa, irmãos. Deus nos chama para clamarmos e lutarmos por esta nação. Parte de nós, irmãos, parte da igreja do Senhor. Uma nação cheia de pecado é um reflexo de uma igreja que não ora pela nação, de uma igreja que não busca pela nação, de uma igreja que não é exemplo na nação, de uma igreja que se acovarda vendo coisas destrutivas atingindo os seus, atingindo a sua nação. Cadê o nosso patriotismo no sentido espiritual e no sentido físico? Cadê? É hora da igreja clamar ao Senhor. É hora da igreja atender os requisitos de Deus, para o clamor da sua igreja ser ouvido, para o clamor da sua igreja ser atendido por Deus. Enquanto nós formos negligentes a estas coisas que Deus requer de nós, a nação será negligente, a nação será oprimida, a nação será castigada. E eu te digo que o chicote estrala primeiramente no povo de Deus, primeiramente no povo de Deus. Se nós não atendemos as palavras de Deus através dos profetas que Ele tem levantado, não é hoje, não é no ano 2021, é durante muito tempo. O profeta Jeremias foi 23 anos. Quanto tempo será mais para nós? Quantos profetas nós ainda temos que
rejeitar? Quantas palavras de Deus nós temos que negligenciar até que se venha algo pior do que essa pandemia? É um momento onde eu vejo Deus observando, Deus com um desejo de abençoar o Brasil, mas como Ele é um Deus justo, e Ele coloca requisitos para o seu povo desfrutar dessas bênçãos. Se nós negligenciarmos estes requisitos, virá algo para nós pior que um cativeiro, virá algo para nós pior do que uma pandemia. Eu vejo países lá fora que eram países abençoados, prósperos, agora não passam de países medíocres, onde pessoas passam fome. Isto eu digo em uma grande escala. O Brasil ainda continua com a bênção de Deus, mas se nós não acordarmos, nós seremos punidos. Nós seremos punidos severamente por Deus. Nós desfrutaremos de algo pior do que está acontecendo. Eu vejo o que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu na época do profeta Jeremias, como as dores de um parto de uma mãe. As dores de um parto de uma mãe, sentida por ela, são avisos de que o menino está para nascer, de que a criança está para nascer. Os avisos de Deus, no exemplo que eu estou dando ao povo de Judá, era que o cativeiro estava para nascer, é que a destruição do templo estava para nascer, e nasceu. Por quê? Porque não se houve arrependimento para que houvesse um aborto. Essas coisas que vêm penalizando o Brasil são como dores de parto. Será preciso algo maior nascer? Será preciso? E para se haver um aborto, para que essa calamidade severa não tenha o seu nascimento, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltarmos para Deus e deixar Deus fazer a sua parte. Nós sabemos que Deus é soberano, mas há bênçãos que se exige requisitos. Há bênçãos condicionais. Há bênçãos que Deus traz sobre uma nação, mas sobre condições. E a condição para o Brasil ser abençoado é abandonar os seus maus caminhos e deixar as suas más práticas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Que nós não venhamos matar os profetas de Deus que Ele tem levantado nesses últimos dias. Que nós venhamos atender a sua mensagem, ainda que seja dura, pois quiseram matar o profeta Jeremias, quando este mesmo disse que o templo seria destruído, que se o povo não se arrependesse, essas calamidades viriam sobre o seu povo, o povo de Deus. E o povo rangeu seus dentes e quis, quase que unânimes, matarem o profeta Jeremias. Que nós sejamos diferentes, que nós sejamos um povo voltados para o Senhor, um povo que atende a sua mensagem, um povo que se rende, que diz: é, Senhor, realmente
É isso que tu requer de nós. Eu não sei os outros, Senhor, mas eu estou aqui com um coração contrito e quebrantado diante da tua presença, porque eu amo a minha nação, Senhor, porque eu não quero que o meu Brasil desfrute de calamidades ainda maiores, porque eu quero, Senhor, que a minha nação seja abençoada. E Deus diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Busquemos a Deus de todo o coração e nós o encontraremos. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Peço que você feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar, encerrando esse momento de adoração ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço perdão, meu Senhor, por toda a negligência da tua igreja durante todos esses anos que o Senhor implantou a tua igreja nessa nação. Eu te peço perdão, meu Senhor, por muitas vezes desprezarmos a tua mensagem, porque é dura, Senhor, porque nos confronta, porque bate no nosso eu, porque não são coisas boas aos nossos ouvidos. Eu te peço perdão, meu Senhor, porque a nação tem sido destruída pela nossa negligência. Eu te peço perdão, Senhor, por nossos pecados, pelas nossas falhas, por andarmos em maus caminhos. Eu sei que não é isso que o Senhor quer para nós. Eu sei que não é isso que o Senhor tem para nós. Por isso eu te peço nessa manhã, volta os teus ouvidos para nós, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor. Nos conduz a nos arrependermos verdadeiramente, meu Pai. Ouve o nosso clamor por essa nação. Sara a nossa terra em nome de Jesus, Pai. Sara a nossa terra, Senhor. Não permita que essa nação seja destruída pela nossa negligência, meu Pai. Levanta a tua igreja como um povo forte nessa nação, como uma voz cheia de intrepidez, cheia de ousadia para essa nação, Senhor. Nos levanta, Deus, como atalaias dessa nação, como defensores do teu evangelho, como homens e mulheres que são patriotas, meu Senhor, que amam o seu país, que amam o seu povo. Nos ajuda, meu Senhor, e traz prosperidade a essa nação. Abençoa este governo, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, atende a nossa voz. Em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, Pai. Senhor, nos guia e tende misericórdia do teu povo. Tende misericórdia da tua igreja, Pai. Não permita que a tua igreja seja enganada por frases, por palavras de falsos profetas, porque são bonitas, porque são brandas. Não, Senhor. Levanta, Deus, profetas, te dirija a tua igreja para o propósito que tu queres, meu Senhor. Que desperte a tua igreja para o propósito que o Senhor requer sobre nós, para aquilo que o Senhor quer para nós, para as coisas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus,
Só Tu podes livrar essa nação de uma mais terrível calamidade, Senhor. Só Tu pode nos livrar. Por isso que a nossa voz é dirigida a Ti, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. A nossa voz é dirigida a Ti, pois somente Tu, Senhor, é soberano sobre todas as coisas. Pois somente Tu é o Deus que retém e que envia uma calamidade. Tu és o Deus que envia uma praga e que retém a praga. Tu és um Deus que envia uma pandemia e que sara os infectados. Tu é esse Deus soberano. Tu é esse Deus poderoso. Tu é esse Deus cheio de maestria, o maestro que rege todo o universo. Não regerá a nação chamada Brasil. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te pedimos em nome de Jesus: sara a nossa terra, Senhor. Sara essa terra que há muito tempo tem sido oprimida por homens maus, corruptos. Senhor, olha para nós com um olhar de misericórdia. Olha, Senhor, nos dá entendimento de como batalharmos nesses dias. Nos dirige pelo Teu Espírito Santo, não pelas nossas vontades ou pelo que achamos, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dirige nesses últimos dias, e que o nosso peso, o peso do nosso arrependimento, o peso do nosso abandono, dos nossos maus caminhos e da nossa má conduta, pese na Tua balança, Senhor. Pese na Tua balança, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque ainda há uma igreja viva para Te clamar, porque o Senhor guardou um remanescente, porque o Senhor guardou um remanescente, como guardou na época do profeta Jeremias. Estes que estavam cativos na Babilônia, foi porque Tu guardou um remanescente. Nós Te pedimos, continua guardando o Teu remanescente, para que nós venhamos orar pela prosperidade da nossa nação, pelas bênçãos dadas por Ti ao nosso Brasil, pois a nossa prosperidade depende da prosperidade da nossa nação. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pelo privilégio de podermos Te cultuar. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento estamos encerrando, irmãos, este culto ao Senhor, e que os irmãos possam abandonar os seus maus caminhos, abandonar e deixar suas más práticas, para que nós venhamos clamar como um povo forte ao Senhor. Amém. E glória a Deus. Paz do Senhor. Sejam dados a Ti. A glória, a honra, domínio, sejam dados a Ti.